Fala minhas férias, tudo certinho? Sejam bem-vindos à TV Escola Jaboatão. Eu sou Rafael Rosendo, professor de Educação Física. Na aula de hoje, trabalharemos com a seguinte habilidade: debater problemas relacionados ao esporte de alto rendimento. Então, para começo de conversa, vamos relembrar, vamos resgatar nosso conhecimento sobre o que é o esporte de alto rendimento. Esporte de alto rendimento, esporte performance ou esporte espetáculo é aquela dimensão do esporte que a gente mais conhece, que geralmente a gente vê na TV. Então, é o esporte que tem como foco o rendimento, como o próprio nome diz, é o esporte de alto rendimento. Então, seus praticantes buscam elevar ao máximo esse rendimento, esse desempenho. Também tem como foco a seletividade e a competitividade. Por ser uma prática de alto rendimento, ela seleciona talentos, seleciona praticantes que vão conseguir elevar ao máximo esse desempenho. E é uma prática competitiva, certo? Diferentemente daquele esporte enquanto lazer, que a gente brinca no final de semana para se divertir, nesse esporte o foco é a competição, é buscar os títulos, é buscar a quebra do recorde. Outra característica é a profissionalização, ou seja, é uma prática que profissionaliza os sujeitos envolvidos, não apenas os atletas, como também treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, jornalistas e uma série de outras profissões que giram em torno do esporte. É uma prática que possui regras e códigos universais, ou seja, um conjunto de regras, de diretrizes que balizam o esporte em todo o mundo. Também tem essa característica que é a institucionalização. Que danada é isso? Palavra feia, né, professor? Institucionalização é a criação de instituições que vão organizar esse esporte, que vão gerir esse esporte. Então, as federações, as confederações, associações, entre outras. Essa é uma característica que a gente não vê em outras práticas corporais, como, por exemplo, nos jogos e brincadeiras. Ou vocês já viram a Federação Internacional de Bolinha de Gude, a Copa do Mundo de Papagaio? Não existe, né? Então, essa é uma característica do esporte de alto rendimento. E aí, hoje em dia, na sociedade capitalista que a gente vive, globalizada e muito baseada nos bens de consumo, o esporte também adquire essas duas características aí, ó, espetacularização e mercantilização. O esporte se torna um show, se torna um espetáculo que vai ser consumido pelas pessoas, certo? As pessoas pagam para assistir o esporte, pagam o ingresso do estádio, pagam a assinatura de TV e também existem uma série de mercadorias que são criadas em torno do esporte. Os próprios atletas tornam-se também mercadorias que vão ser consumidas por quem os assiste. Tranquilo? Até aí. Esse é o esporte de alto rendimento, certo? Então vamos seguir agora para essas duas imagens. Coloque em tela cheia, por gentileza. Aí eu trago uma foto da final da Copa do Mundo de 2018, Copa do Mundo de futebol masculino, disputada entre França e Croácia. Esse é um exemplo do esporte de alto rendimento que a gente está falando. Acho que todo mundo lembra desse jogo, né? Outro exemplo está nessa foto aí, ó. A final da Liga Americana de Futebol Americano, o famoso Super Bowl. Também é um esporte de alto rendimento. Beleza? Tranquilidade. Vamos seguir. Então, gente, é possível identificarmos problemas que existem no esporte de alto rendimento, como a nossa habilidade dizia lá no início. Apesar dele ter várias qualidades, vários pontos positivos, também podemos identificar pontos negativos, como, por exemplo, o doping, a especialização precoce, a violência, a reprodução de preconceitos, a corrupção, a falta de investimentos, principalmente em categorias de base e em esportes femininos, as lesões e outros problemas de saúde e muitos outros problemas, beleza? No decorrer dessas aulas, a gente vai discutir um pouco cada um deles. No entanto, hoje a gente vai focar em especificamente um, que é o doping. Então vamos lá, o que danado é doping? Pois bem, doping é a utilização de qualquer medicamento, droga, de qualquer substância química que vai qualificar, melhorar o desempenho daquele atleta. São substâncias ilegais que não são permitidas e geralmente elas causam diferentes efeitos no organismo. Tem substâncias que vão deixar o atleta mais calmo, mais tranquilo, outras vão deixar o atleta mais ligado, mais alerta,
Outras vão potencializar o desenvolvimento muscular, proporcionando mais força, mais velocidade. Outras vão diminuir a sensação de dor. Outras vão potencializar a queima calórica. Essa especificamente, às vezes é procurada por atletas que precisam bater peso de categoria para poder competir. E vários outros efeitos que elas podem acarretar no organismo humano, certo? Hoje, a gente vai se aprofundar um pouco em um tipo de doping que, infelizmente, é bastante comum e não apenas no mundo esportivo, como também fora dele, principalmente entre praticantes da musculação, do treinamento de força, que é o uso de esteroides anabolizantes. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Bom, esteroides anabolizantes são drogas altamente prejudiciais à saúde. Elas proporcionam um ganho elevado de massa muscular em um curto período de tempo, certo? São substâncias que visam substituir o hormônio masculino testosterona, que é um hormônio produzido nos testículos. Esse hormônio, ele tem um efeito anabólico, que é no desenvolvimento muscular, no crescimento muscular. Por isso que os homens têm um desenvolvimento muscular mais acentuado que as mulheres, porque as mulheres não possuem esse hormônio. E ele também tem um efeito androgênico, que é no desenvolvimento de características sexuais masculinas, como voz grossa, pelos, barba, entre outros. O que muitos desconsideram ou apenas não conhecem são os efeitos colaterais que traz o uso dessas substâncias. No caso dos esteroides anabolizantes, eles podem causar câncer, diabetes, lesões no fígado, impotência sexual, calvície. No caso de adolescentes, ele também prejudica o crescimento e a formação óssea. Então, vários são os efeitos colaterais para a saúde. Além desses efeitos colaterais para a saúde, o uso dessas substâncias também coloca em xeque a justiça da competição. Um atleta que faz o uso dessas substâncias se coloca numa competição justa? Não, né? Quem usa essas substâncias se coloca num patamar mais elevado de competitividade com relação a outros atletas que não utilizam, que jogam limpo. Então isso vai contra os princípios do esporte de rendimento de igualdade de chances e fair play. Ah, professor, mas aí quem quiser usa, vai da consciência de cada um, como é que é isso? Não, não é bem assim. Existem instituições que buscam fiscalizar, acompanhar e até punir possíveis casos de doping, como, por exemplo, a Agência Internacional Antidoping. Ela que traz as diretrizes, as regras do que pode e que não pode ser ingerido pelos atletas. Então, juntamente com as federações, com os comitês olímpicos e com outras instituições, elas acompanham, testam os atletas e punem possíveis casos de doping, certo? Mesmo assim, o esporte não está livre desse mal, porque muitos atletas conseguem meios de burlar esses testes, fazendo uma substituição da amostra de urina, ou casos de esquemas de corrupção com as instituições responsáveis, entre outras formas. Resumindo, quem é trapaceiro vai fazer de tudo para continuar trapaceando, certo? Por isso, gente, esse é um grande problema do esporte de rendimento, talvez o maior deles, hoje em dia. Beleza? Entenderam? Então, antes de terminar essa aula, eu queria lançar um desafio. E o desafio é o seguinte: vocês vão produzir uma dissertação argumentativa com o tema doping no esporte. Vocês vão construir um texto trazendo argumentos, induzindo o leitor a concordar com você sobre esse tema. Eu espero que com essa aula vocês tenham aprendido legal, vocês tenham construído conhecimentos sobre a temática que a gente trabalhou e também fiquem livres para acessar outras fontes e enriquecer ainda mais a sua produção. Beleza? Pronto, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado e fiquem conosco ligado para as próximas aulas. Valeu!